Existe um tipo de cansaço que não é só do corpo. É um cansaço de carregar o mundo por dentro, de ficar tentando entender tudo, prever tudo, consertar tudo, antecipar tudo. E talvez você tenha chegado aqui exatamente assim, com a mente ainda aberta em várias abas invisíveis, girando perguntas, revisando conversas, tentando encontrar a solução perfeita para coisas que nem precisam ser resolvidas agora. Então, antes de qualquer coisa, respire como quem solta um peso antigo. Porque esta noite não é sobre vencer nada. Esta noite é sobre permitir. Permitir que a vida faça a parte dela. Permitir que sua energia volte a ficar inteira. Permitir que o silêncio trabalhe por você. E se fizer sentido, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários uma palavra que descreva o que você quer sentir ao dormir hoje. Paz, alívio, segurança, prosperidade, clareza. Isso não é só um gesto de apoio. É um pequeno compromisso com seu próprio processo. Como se você dissesse para si mesmo: eu escolho me cuidar agora. Eu escolho receber. Daqui a pouco, a tela ficará escura de um jeito suave e proposital, para que sua atenção não precise disputar com nada lá fora. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O seu inconsciente entende caminhos que a mente consciente tenta controlar. E quando você descansa, uma inteligência maior reorganiza o que parecia confuso. Imagine por um instante que existe um portal invisível se abrindo bem devagar no seu campo. Não um portal de fantasia, mas um portal de estado interno. Um limiar de vibração. Um antes e um depois dentro de você. Do lado de cá, a urgência. Do lado de lá, a confiança. Do lado de cá, o esforço. Do lado de lá, o encaixe. Você não precisa atravessar com pressa, só precisa permitir que essa passagem se torne real. A lei da atração é frequentemente resumida como pensar positivo, mas há algo mais profundo e mais verdadeiro. A vida responde com mais precisão ao seu estado do que às suas palavras. Seu corpo em tensão emite uma mensagem. Sua respiração curta emite uma mensagem. A sua tentativa de controlar tudo emite uma mensagem. E hoje você vai enviar uma mensagem diferente. Não com força, mas com rendição consciente. Você pode repetir mentalmente, com doçura, como um mantra que não exige, apenas alinha. Eu libero o que não precisa ser carregado agora. Eu descanso no tempo certo. Eu me permito receber. Minha energia se reorganiza enquanto eu durmo. Sinta o travesseiro sustentando a sua cabeça. Sinta o colchão sustentando seu corpo. Perceba que há uma sustentação acontecendo sem que você precise fazer nada. E isso é um símbolo perfeito para o que sua vida também pode fazer quando você para de apertar, quando você para de exigir de si mesmo, quando você para de tentar resolver tudo no escuro. Agora, traga sua atenção para a região do peito, como se ali existisse um pequeno centro de luz. Não precisa visualizar com perfeição, apenas sentir a intenção. Esse centro começa a pulsar numa vibração mais calma, mais estável. Cada pulsar é como uma mensagem enviada ao universo, ao campo, ao que você quiser chamar de energia. Uma mensagem simples: eu confio, eu solto, eu permito. E nesse permitir, algo muito concreto começa a acontecer, inclusive na sua vida financeira. Porque a ansiedade tem um efeito silencioso sobre a prosperidade. Ela cria decisões precipitadas, ela cria medo de perder,
ela cria a sensação de que nunca é suficiente. E quando você descansa com presença, você recupera a clareza. Você volta a enxergar oportunidades. Você volta a se lembrar do seu valor. Você volta a sentir que pode construir sem se destruir. Hoje, você não precisa organizar contas, corrigir rotas, responder mensagens, planejar o mês inteiro. Hoje, você precisa só de uma coisa: permitir que a sua vibração desça para um lugar onde as respostas aparecem com menos esforço. Como se o universo dissesse: tudo bem, eu também sei cuidar. Como se a vida dissesse: eu também sei abrir caminhos. Como se o seu futuro dissesse: eu já estou a caminho, mas preciso que você pare de me puxar com pressa. Então escolha um mantra curto para esta noite. Um mantra que você possa repetir sem esforço, como quem acaricia uma ideia. Pode ser assim: eu não preciso resolver nada agora. Eu me permito descansar. Tudo se ajusta no momento certo. Repita isso por dentro, algumas vezes, no seu próprio ritmo. E cada vez que repetir, sinta a musculatura do rosto relaxar um pouco, a testa suavizar, a mandíbula soltar, os ombros descerem, as mãos se abrirem, o abdômen ficar menos duro, a respiração ficar mais longa. Há um portal de prosperidade que só abre quando você para de bater na porta. Ele abre quando você está pronto para receber com serenidade. Ele abre quando você entende que a abundância não é só dinheiro, é tempo, é energia, é saúde emocional, é capacidade de desfrutar, é leveza. E o dinheiro, quando vem, vem com mais harmonia quando você não está em guerra consigo mesmo. Imagine agora uma cena bem simples. Você acorda daqui a algumas horas com uma sensação diferente. Não necessariamente com todas as respostas, mas com algo mais precioso, um eixo interno, uma confiança mansa, uma clareza suave. E essa clareza é como um imã. Ela atrai escolhas melhores, ela atrai conversas mais produtivas, ela atrai decisões mais alinhadas, ela atrai oportunidades que antes passavam despercebidas. Você não precisa caçar milagres. Você precisa criar o espaço interno onde o milagre consegue pousar. E é por isso que esta noite importa, porque ela é um treino de vibração, um treino de entrega, um treino de confiança, um treino de lei da atração do jeito mais real, não pedindo com desespero, mas permitindo com calma. Fique aqui comigo mais um pouco. Deixe a escuridão da tela te ajudar. Deixe a minha voz ser só um fio, um guia. Deixe a sua mente entender que o descanso também é ação. O descanso também é manifestação. O descanso também é portal. Respire mais uma vez. E permita que o próximo pensamento que vier não seja um problema, mas uma permissão. Seu corpo já está entendendo. E quando o corpo entende, a mente não precisa lutar tanto. Deixe a respiração continuar descendo, como se cada inspiração fosse uma chave, e cada expiração fosse a porta se abrindo por dentro. Não uma porta para fora, mas para dentro. Uma passagem para um lugar onde você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa fazer força para existir. Agora, imagine que a sua mente é como uma casa. Em alguns dias, essa casa fica com as luzes acesas em todos os cômodos e você vai passando de um cômodo ao outro sem parar. Pensamentos sobre trabalho, pensamentos sobre dinheiro, pensamento sobre uma conversa, pensamento sobre uma decisão, pensamento sobre o futuro.
Hoje nós vamos apagando as luzes aos poucos, com calma. Você não precisa correr apagando. Você só precisa escolher um cômodo por vez. Comece pelo cômodo das cobranças. Aquelas frases internas que dizem que você deveria ter feito mais, que deveria ter acertado antes, que deveria estar em outro lugar. Observe essas frases como sons distantes, não como verdade. E então, com gentileza, vá diminuindo o volume. Você pode dizer por dentro: eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha. Eu me permito repousar. Sinta o efeito dessa permissão. É como se algo se soltasse no peito, como se a energia que estava presa em exigência se transformasse em espaço. E espaço é a matéria-prima da manifestação, porque aquilo que é apertado não circula, aquilo que é rígido não recebe, aquilo que está tenso não percebe as portas abertas. Agora imagine que existe um campo ao seu redor, como uma aura sutil, um espaço energético que carrega suas intenções, seus medos, seus desejos e suas expectativas. Esse campo, quando está agitado, atrai mais agitação, e quando está calmo, atrai soluções. É simples e profundo assim. Você não precisa entender com palavras. Você pode perceber com sensação. Então, aos poucos, vamos regular esse campo, como se você estivesse ajustando um instrumento musical. A vibração certa não força nada, ela só encaixa. A frequência certa não grita, ela ressoa. Traga um pensamento sobre dinheiro, só por um instante, mas não como preocupação. Traga como intenção. Talvez você esteja precisando de prosperidade, de abundância, de alívio, de uma virada, de um caminho que se abra. Tudo bem, você não precisa detalhar, só reconheça. Eu desejo viver com mais estabilidade e bem-estar. Eu desejo uma vida próspera. Eu desejo sentir que eu posso respirar financeiramente. Agora, ao invés de tentar resolver, faça diferente. Envie isso como uma oferta ao campo, como uma semente, e solte. Você pode repetir com a voz interna mais suave possível. Eu planto a intenção e eu confio no processo. Eu solto o controle e mantenho a direção. Eu descanso e permito que o invisível trabalhe. Perceba a diferença entre controlar e direcionar. Controlar é apertar. Direcionar é escolher e soltar. Controlar cansa. Direcionar fortalece. Controlar cria medo. Direcionar cria clareza. E aqui entra um ponto que muda tudo na lei da atração. O universo não responde apenas ao que você quer. Ele responde ao que você aceita receber. Há desejos que ficam presos porque você pede com a boca, mas bloqueia com o corpo. E o corpo bloqueia quando está em alerta, quando está tenso, quando está tentando antecipar riscos o tempo inteiro. Hoje, você vai treinar a aceitação. Aceitar não significa passividade, significa abrir espaço para o fluxo. Imagine então que a abundância é como um rio. Quando você tenta agarrar a água, ela escapa pelos dedos. Quando você coloca as mãos em forma de concha, ela se acomoda. E quando você deixa o rio correr, ele chega onde precisa chegar. Você não tem que empurrar o rio. Você tem que tirar as pedras internas que fazem a água bater e voltar. Agora pense em uma pedra interna que te pesa. Pode ser o medo de não dar certo. Pode ser a sensação de estar atrasado na vida. Pode ser a comparação. Pode ser um arrependimento. Pode ser uma dívida. Pode ser um nó antigo. Não precisa se aprofundar. Só reconheça o nome dessa pedra. E então imagine que você a coloca no chão,
ao lado da cama, com respeito, mas sem carregar. Diga por dentro: eu posso olhar para isso amanhã com mais clareza. Agora eu descanso. Agora eu me reparo. Agora eu me reorganizo. E quando você diz isso, algo mágico e real acontece. Seu sistema nervoso começa a entender que não há ameaça imediata. E quando não há ameaça, a mente desacelera. E quando a mente desacelera, a intuição aparece. E a intuição é uma das maiores ferramentas de prosperidade, porque ela te guia para escolhas certas, para pessoas certas, para oportunidades que parecem coincidência. Agora, imagine que um portal está se abrindo não no céu, não em algum lugar distante, mas no seu próprio ritmo interno. Um portal de desaceleração consciente. Um portal onde a energia se recolhe do excesso e volta para o essencial. Um portal onde o amanhã não é uma obrigação, mas uma possibilidade. Permita que o seu corpo entre nesse portal, como se a cama fosse uma porta, como se o travesseiro fosse um convite, como se a escuridão fosse um abraço. E se pensamentos insistirem em aparecer, faça isso. Não discuta com eles. Não brigue. Trate cada pensamento como uma nuvem que atravessa o céu. Você vê, reconhece e deixa passar. E sempre que perceber que se perdeu, volte para o mantra principal desta noite. Eu não preciso resolver nada agora. Repita esse mantra algumas vezes. E enquanto repete, imagine que uma vibração dourada, silenciosa, começa a envolver suas finanças, suas decisões, seus caminhos. Como se o campo ao seu redor estivesse reorganizando ímãs internos, como se a vida estivesse alinhando peças fora do seu alcance. Você não precisa ver como, você precisa permitir que aconteça. Agora deixe a respiração ficar mais lenta e eu vou te guiar por 1 minuto de silêncio interno. 1 minuto onde você não precisa fazer nada, apenas sentir o corpo, apenas existir. Inspire devagar, expire devagar, inspire devagar, expire devagar. E se você quiser, finalize este bloco com uma frase que sela a intenção, simples e verdadeira. Eu descanso em confiança. Eu me abro para a prosperidade. Eu permito. Agora a gente vai aprofundar essa sensação de permissão, como quem desce alguns degraus dentro de si, indo para um lugar ainda mais tranquilo, onde as respostas não gritam, elas sussurram. Comece percebendo o ar entrando e saindo. Só isso já é um portal, porque o ar não precisa ser convencido, ele vem. O coração não precisa ser lembrado, ele bate. A vida já está acontecendo sem esforço em dezenas de camadas, e isso é um lembrete poderoso de que você não precisa controlar tudo para estar seguro. Agora, imagine que existe uma espécie de campo de proteção ao redor do seu corpo, como uma presença serena. Não é fantasia, é intenção. A intenção é uma tecnologia invisível. Ela organiza energia, ela organiza foco, ela organiza vibração. E quando você decide descansar de verdade, você está escolhendo uma vibração que cria estabilidade. Pense no seu dia como uma sequência de portas. Você abriu várias. Algumas portas te puxaram para dentro de obrigações, outras para dentro de preocupações, outras para dentro de ruídos. E talvez sem perceber você ficou com portas abertas demais. E uma casa com portas abertas demais não descansa. Hoje você vai fechar portas internas, não para se isolar da vida, mas para se devolver a si mesmo. Feche a porta da urgência. Diga por dentro: não é agora. Feche a porta da cobrança.
Diga por dentro: eu já fiz o suficiente por hoje. Feche a porta do futuro que assusta. Diga por dentro: eu lido com isso quando eu estiver mais inteiro. E quando você fecha essas portas, você não está fugindo. Você está recuperando energia. Porque tudo o que você precisa construir, inclusive prosperidade e abundância, exige energia disponível. Dinheiro também é energia em movimento. Prosperidade também é circulação. E ninguém consegue criar circulação quando está exausto por dentro. Agora vamos tocar num ponto delicado e profundo. Muitas pessoas acham que, se relaxarem, vão perder o controle e tudo vai desandar, como se descanso fosse descuido. Mas é o contrário. Descanso verdadeiro é uma forma de inteligência. É o momento em que o seu sistema se recalibra, em que seu cérebro integra experiências, em que suas emoções se acomodam, em que sua criatividade volta a respirar. E criatividade é um dos motores mais silenciosos da riqueza, porque oportunidades não aparecem só para quem corre, elas aparecem para quem enxerga. E enxergar é mais fácil quando a mente não está em estado de alerta. Então imagine que nesta noite você está entrando em um estado de vibração receptiva, um estado em que você para de empurrar e começa a atrair. Um estado em que o universo não te vê como alguém em luta, mas como alguém em alinhamento. Talvez você tenha ouvido falar em portais energéticos em momentos de virada, em janelas sutis que parecem favorecer mudanças. Mas o portal mais importante é interno. É o momento exato em que você decide mudar de frequência, e essa decisão pode acontecer agora. Você pode dizer mentalmente: eu saio da frequência da pressa e entro na frequência da confiança. Sinta essa frase, não como ideia, mas como sensação. Confiança tem um peso. Ela é mais leve do que a ansiedade. Ela é mais macia. Ela não acelera o peito. Ela desacelera. Agora vamos ancorar essa confiança em algo concreto. Sua relação com o dinheiro. Não precisa forçar, só permitir. Traga à mente a sensação de ter o suficiente, a sensação de respirar sem medo, a sensação de pagar o que precisa ser pago com tranquilidade, a sensação de ter reservas, a sensação de receber boas notícias, a sensação de ver caminhos se abrindo. Observe como o seu corpo reage quando você imagina isso. Às vezes, o corpo estranha. Às vezes, o corpo desconfia. E se isso acontecer, tudo bem. Você não vai brigar com essa desconfiança. Você vai educar seu campo com gentileza. Diga por dentro: eu estou seguro para receber. Eu estou pronto para uma vida mais próspera. Eu permito que a abundância se aproxime de mim de forma natural. E agora, um mantra ainda mais simples, para a mente não cansar. Eu recebo. Repita algumas vezes. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Não como quem implora, como quem abre as mãos. Imagine suas mãos, mesmo paradas, como se estivessem relaxando. E quando as mãos relaxam, o corpo entende: não preciso lutar. Agora, pense em algo que você não resolveu hoje. Uma mensagem que ficou sem resposta. Uma decisão pendente. Um assunto financeiro. Um problema. Traga por um segundo e, em seguida, visualize isso sendo colocado dentro de uma caixa de luz. Uma caixa segura. E você fecha essa caixa com calma. Não é negar, é adiar com sabedoria. Diga por dentro: eu volto a isso amanhã com clareza. Agora eu descanso.
E nesse descanso, algo se reorganiza, porque o inconsciente é um grande organizador. Ele junta peças, ele encontra conexões, ele faz associações, ele te dá ideias no banho, na caminhada, no acordar. E ele trabalha muito melhor quando você não o pressiona. Então, a partir de agora, quando sua mente tentar voltar para o controle, você oferece a ela uma tarefa simples: respirar. Respirar é o seu portal. Respirar é o seu mantra. Respirar é a sua manifestação silenciosa. E se você estiver quase dormindo, deixe. Se suas pálpebras ficarem pesadas, permita. Porque esta noite não é um teste de atenção. Esta noite é um treino de entrega. A tela escura, a voz, o silêncio. Tudo isso é uma trilha para você sair do excesso e voltar para o essencial. Permita-se. E antes de encerrar este bloco, selamos com uma frase que pode te acompanhar como uma energia. Eu não preciso resolver nada agora. Eu descanso e tudo se ajusta. Agora você já entrou num ritmo mais profundo. E quando você entra nesse ritmo, algo dentro de você começa a lembrar de uma verdade antiga. Nem tudo precisa de esforço para acontecer. Algumas coisas precisam de espaço. Algumas coisas precisam de silêncio. Algumas coisas precisam de tempo. E o tempo certo não responde ao seu medo, responde à sua permissão. Sinta o corpo mais pesado, do jeito bom, como se a gravidade fosse um cuidado, como se o mundo te segurasse por alguns minutos, só para você descansar. Você não tem que sustentar tudo, você não tem que sustentar ninguém agora. Você pode simplesmente existir. E é aqui que a vibração muda, porque a ansiedade pede provas imediatas. A confiança permite processos. A ansiedade te mantém vigiando portas. A confiança te deixa dormir sabendo que a casa está protegida. Agora, imagine que dentro de você existe um painel de controle com vários ponteiros. Um ponteiro do pensamento, um ponteiro da emoção, um ponteiro do corpo, um ponteiro do dinheiro, um ponteiro do futuro. Em alguns dias, esses ponteiros ficam desregulados, cada um apontando para um lado. Hoje, você vai ajustar o painel com um gesto simples: voltar para o centro. Esse centro é um lugar interno onde você não está tentando se salvar. Você está se cuidando. Onde você não está tentando prever, você está permitindo. Onde você não está tentando consertar, você está reorganizando energia. E reorganizar energia é uma forma silenciosa de manifestação. Porque aquilo que você vibra não é apenas um sentimento, é uma direção. É como se seu campo emitisse um sinal. E o sinal que você está emitindo agora é: eu estou disponível para o melhor, mas sem pressa. Eu estou pronto para prosperar, mas sem tensão. Eu estou aberto para receber, mas sem desespero. Traga à mente a ideia de um portal de abundância. Não como algo distante, mas como uma frequência que você sintoniza, como uma estação de rádio interna. Você não precisa construir a estação, ela já existe. Você só ajusta o dial. E como se ajusta o dial? Diminuindo o ruído, diminuindo a autocrítica, diminuindo a comparação, diminuindo a urgência, diminuindo a culpa. Porque culpa é uma vibração que trava o receber. Culpa faz você achar que não merece. Culpa faz você atrasar o próprio bem. E hoje, você vai soltar isso, mesmo que seja só um pouco. Diga por dentro, com sinceridade: eu me perdoo por ter tentado dar conta de tudo sozinho.
Eu me perdoo por ter me cobrado além do necessário. Eu me permito uma vida mais leve, mais próspera e mais segura. Sinta como essa frase mexe em você. Talvez ela traga um calor no peito. Talvez traga um alívio. Talvez traga resistência. E se trouxer resistência, tudo bem. Resistência também é só uma camada. Você não precisa quebrar nada. Você só precisa suavizar. Agora, vamos trazer a energia do dinheiro de um jeito novo. Muitas pessoas associam dinheiro à preocupação, a contas, a falta, a peso. E isso é compreensível. Mas dinheiro também pode ser reorganizado como símbolo de fluidez, de possibilidade, de segurança. E a lei da atração funciona melhor quando você muda a sensação por trás do símbolo. Então, por alguns instantes, imagine dinheiro como um fluxo que te encontra com respeito. Um fluxo que chega com calma. Um fluxo que não vem para te agitar, vem para te estabilizar. Um fluxo que te permite cuidar de você, da sua casa, da sua família, dos seus projetos. Um fluxo que amplia suas escolhas. E agora, repita mentalmente um mantra simples, como se estivesse plantando uma frequência. Eu permito que a prosperidade se aproxime de mim com leveza. Repita de novo. Eu permito que a prosperidade se aproxime de mim com leveza. E uma terceira vez, mais devagar, sentindo, eu permito. Perceba que quando você diz permito, você não está exigindo, você não está implorando, você está abrindo. E abrir é o contrário de contrair. Abrir é o que faz a vibração mudar. Agora, leve a atenção para a região do ventre, onde muitas pessoas guardam medo, como se ali fosse um lugar de alerta. Imagine que uma luz morna, suave, começa a aquecer essa região. Como se o corpo dissesse, você pode relaxar, você pode confiar, você pode dormir. E quando o corpo relaxa, a mente para de inventar problemas para se sentir útil. Porque a mente, às vezes, cria preocupações como forma de controle. Ela acha que se preocupar é proteger, mas se preocupar só desgasta. E hoje você não vai precisar disso. Se vier um pensamento do tipo e se der errado, você responde com gentileza. Eu não preciso resolver isso agora. Se vier um pensamento do tipo eu não tenho o suficiente, você responde. Eu estou abrindo espaço para receber mais. Se vier um pensamento do tipo eu não sei como, você responde. Eu não preciso saber como agora. Eu só preciso permitir. E a cada resposta gentil você educa o seu campo. Você muda a vibração do seu sistema. Você ativa uma outra frequência, uma frequência que atrai soluções com menos atrito. Agora, imagine que a noite é uma grande aliada. Como se o escuro fosse um manto que protege sua energia de se dispersar. Como se a noite fosse uma oficina silenciosa, onde sua vida é arrumada por dentro. Como se cada minuto de descanso fosse uma peça encaixando no lugar certo. E você não precisa acompanhar o processo. Você não precisa fiscalizar o invisível. Você só precisa descansar. Mais uma respiração profunda, sem esforço. Inspire. E ao expirar, solte o peso do dia. Inspire. E ao expirar, solte a necessidade de controlar o amanhã. Inspire. E ao expirar, solte a pressão de ter respostas. E sinta que você está entrando cada vez mais no seu lugar seguro. Você está indo muito bem. E eu digo isso porque existe um ponto em que a mente começa a perceber que ela não vai perder nada ao relaxar. Pelo contrário, ela vai ganhar espaço.
E espaço é onde a vida coloca as coisas novas. Agora, como a sua atenção já está mais macia, nós vamos construir uma sensação de segurança profunda, aquela segurança que não depende de tudo estar perfeito lá fora. Uma segurança que nasce dentro. E quando essa segurança nasce, a sua vibração muda de um jeito que parece sutil, mas que muda tudo. Comece lembrando de um detalhe simples. Neste exato momento, você está vivo e está aqui. Há ar. Há um lugar para você repousar. Há uma chance real de recomeçar por dentro. E isso já é abundância. Abundância também é a existência te oferecendo uma nova noite, um novo ciclo, um novo ajuste. Agora, imagine um círculo de luz ao redor da sua cama, um círculo suave, como um limite energético que diz: daqui para dentro, só o que é paz. Daqui para dentro, só o que é cura. Daqui para dentro, só o que é reorganização. E se você quiser dar um nome para isso, dê. Pode ser um portal, pode ser um campo, pode ser uma vibração, pode ser uma proteção. O nome não importa. O que importa é o seu corpo reconhecer: eu posso soltar. Nesse círculo, tudo o que te incomoda perde força. A cobrança fica distante, a pressa não entra, os ruídos do mundo ficam do lado de fora. E você, aqui dentro, tem permissão para não resolver nada. Agora vamos tocar no tema da manifestação de uma forma muito prática. Manifestar não é fazer força para a realidade te obedecer. Manifestar é alinhar sua energia com aquilo que você quer viver. Que alinhamento começa quando você para de alimentar o que te drena. Então perceba quais pensamentos drenam sua energia. Talvez seja um pensamento sobre medo do futuro. Talvez seja um pensamento sobre dinheiro. Talvez seja um pensamento de comparação. Talvez seja um pensamento de desconfiança. Você não precisa investigar. Só perceba. E então, como quem fecha uma torneira, interrompa o fluxo. Você pode dizer: eu não alimento isso agora. E imediatamente, ofereça à mente um novo foco, um novo mantra. Um mantra que não exige, mas direciona. Você pode escolher: eu me alinho com prosperidade. Repita mentalmente: eu me alinho com prosperidade. E observe a diferença de sensação. Prosperidade, quando é verdadeira, não é ansiedade. Prosperidade é estabilidade. Prosperidade é sensação de apoio. Prosperidade é ter o suficiente e mais um pouco para respirar. Agora, imagine uma cena simbólica, bem simples. Imagine que você está num corredor com portas. Em cada porta, um tema da sua vida. Uma porta do trabalho, uma porta do dinheiro, uma porta dos relacionamentos, uma porta da saúde, uma porta da mente. E hoje, ao invés de abrir todas para tentar resolver tudo, você vai fazer algo mais sábio. Você vai permitir que cada porta se reorganize em silêncio, como se existisse uma inteligência maior dentro de cada área da sua vida. Uma inteligência que sabe reorganizar quando você para de interferir com medo. Uma inteligência que sabe mover peças, criar encontros, abrir caminhos. Então, você passa por esse corredor e diz para cada porta, em silêncio: para a porta do dinheiro, eu permito um novo fluxo. Para a porta do trabalho, eu permito oportunidades alinhadas. Para a porta da mente, eu permito paz e clareza. Para a porta do corpo, eu permito descanso profundo. Para a porta dos relacionamentos, eu permito harmonia. E depois você não abre nenhuma porta.
Você apenas permite e volta para a cama, para o lugar onde tudo se integra. Agora, vamos inserir um elemento de vibração de forma ainda mais precisa. Pense que existe uma frequência que combina com prosperidade, e essa frequência tem algumas marcas. Ela é calma, ela é confiante, ela é aberta, ela é segura, ela não corre atrás, ela não implora, ela não se humilha, ela se posiciona internamente como alguém que merece viver bem. Então, experimente assumir essa frequência por alguns instantes, como se você colocasse uma roupa energética, uma roupa de calma e confiança. Diga por dentro: eu mereço respirar em paz. Diga por dentro: eu mereço estabilidade. Diga por dentro: eu mereço receber. E sinta como o corpo responde. Talvez o peito abra um pouco. Talvez o abdômen solte. Talvez a respiração fique mais longa. E isso é o sinal de que o seu sistema está aceitando a nova vibração. Agora, um detalhe importante. A mente gosta de provas. Ela quer evidência imediata. E quando não tem, ela volta a se preocupar. Então, hoje você vai dar à mente uma evidência que ela entende. Sensação. Porque sensação é evidência interna. E quando você muda a sensação, você muda o sinal que você emite. E o mundo responde a esse sinal com o tempo. Então, por alguns instantes, sinta como se a prosperidade já estivesse se aproximando. Não em forma de uma cifra específica, mas em forma de alívio, em forma de caminho, em forma de resposta, em forma de estabilidade, em forma de boas ideias, em forma de encontros certos, em forma de portas que se abrem, e você não precisa fazer nada além de sentir. Agora, se surgir um pensamento do tipo: mas eu não sei como isso vai acontecer, você responde com uma frase que quebra o controle. Eu não preciso saber como. Eu só preciso permitir. Repita essa frase. Sinta ela. E observe como, de repente, a mente fica sem argumento. Porque a mente só insiste quando você briga com ela. Quando você responde com calma, ela vai cansando. E quando ela cansa, o sono chega. Deixe o sono chegar se ele quiser. Deixe o corpo ficar pesado. Deixe a tela escura te ajudar. E se você continuar acordado, tudo bem. O processo já começou. A reorganização já começou. A energia já está mudando. Agora, a sua mente já está mais receptiva, como se tivesse parado de apertar o mundo com as mãos invisíveis. E nesse ponto, é comum você sentir duas coisas ao mesmo tempo. Uma vontade de dormir e, ainda assim, um resíduo de pensamento tentando garantir que nada saia do controle. Hoje, você não vai expulsar esse resíduo. Você vai dissolver com suavidade. Pense assim: a mente é como uma criança que aprendeu a se preocupar para se sentir segura. Ela acha que se ela ficar acordada, vigiando, ela vai evitar problemas. Só que agora, você está ensinando uma nova forma de segurança. Você está mostrando para a mente que descansar também é proteção. Descansar também é inteligência. Descansar também é um ato de poder. Então, quando um pensamento surgir, você não vai se irritar. Você vai dizer internamente: eu te vi, e agora você pode descansar comigo. Esse gesto muda tudo, porque você para de lutar consigo mesmo. E quando você para de lutar, o sono encontra espaço. Agora, vamos criar um alinhamento mais profundo com energia de prosperidade, mas de um jeito que não acelera. Prosperidade verdadeira não é pressa, é consistência.
Não é agitação, é estabilidade. Não é ansiedade, é confiança. E confiança é a vibração mais silenciosa e mais magnética que existe. Imagine que existe um centro em você, como um núcleo, onde tudo se organiza quando você para. Esse núcleo fica um pouco abaixo do peito, como se fosse um ponto de equilíbrio. Leve sua atenção para esse lugar e imagine que ali há uma pequena chama de luz, bem tranquila. Essa luz não tem urgência. Ela apenas existe. E por existir, ela organiza. Agora, repita um mantra simples, como se estivesse alimentando esse núcleo. Eu escolho calma. Eu escolho confiança. Eu escolho prosperidade com paz. Diga por dentro, sem esforço, como um sussurro. E sinta que cada frase é um ajuste fino no seu campo. A lei da atração, quando é vivida com maturidade, não é um pedido desesperado para o universo te salvar. É uma parceria. Você faz a sua parte na vibração e a vida faz a parte dela na reorganização. Você faz a sua parte em manter o coração aberto e os passos consistentes, e a vida te responde com oportunidades, sincronicidades e caminhos. E hoje, a sua parte é descansar. É permitir que o seu campo volte para o equilíbrio. É parar de apertar. É parar de empurrar. Agora pense em algo que você quer manifestar nos próximos dias. Pode ser um dinheiro que chega, uma solução financeira, um trabalho, um cliente, uma oportunidade, um aumento, um alívio, uma resposta. Escolha uma coisa só, bem simples. E em vez de pedir contenção, você vai fazer assim. Você vai imaginar que isso já está sendo cuidado pelo invisível, como se uma equipe silenciosa estivesse trabalhando a seu favor, como se o universo estivesse alinhando pessoas, circunstâncias e sinais, como se existisse um portal de possibilidade abrindo lentamente e você não precisasse forçar a passagem. Então, diga por dentro, isso está sendo resolvido no tempo certo, do jeito certo. E repita mais uma vez, isso está sendo resolvido no tempo certo, do jeito certo. Perceba como essa frase acalma o corpo, porque o corpo entende tempo certo, o corpo entende ritmo. É a mente que quer arrancar respostas, e hoje você está ensinando ritmo para a mente. Agora, vamos entrar numa visualização de manifestação que combina com sono. Imagine uma estrada noturna tranquila. Não é uma estrada perigosa, é uma estrada segura, iluminada suavemente, com o céu escuro trazendo paz. Você não está dirigindo rápido, você está indo no tempo certo. E cada quilômetro representa um ajuste interno. À medida que você avança nessa estrada, você percebe que existem portais discretos ao longo do caminho, como pequenas entradas de luz. Cada portal é um estado, um portal de alívio, um portal de clareza, um portal de prosperidade, um portal de confiança, e você não precisa parar em todos. Você só passa e o campo absorve. Agora imagine que o portal da prosperidade emite uma vibração que parece dourada, mas suave, como um brilho baixo. Essa vibração te toca sem te acordar. Ela não te agita, ela te estabiliza. Ela vai se espalhando pelos seus pensamentos sobre dinheiro, dissolvendo medo, dissolvendo culpa, dissolvendo pressa. E você começa a sentir que a sua relação com o dinheiro pode ser diferente, que você pode viver com mais leveza, que você pode construir sem se punir, que você pode receber sem se sentir estranho, que
que você pode prosperar sem perder paz. Agora, se surgir uma frase interna do tipo "eu não mereço" ou "eu não consigo", você responde com um mantra curto que reeduca o campo. Eu mereço uma vida mais próspera e tranquila. Repita isso por dentro. Sinta e não force. A repetição é como água passando na pedra. Ela não quebra na marra. Ela desgasta com paciência. Agora, vamos trazer outro elemento. Mantras como âncoras de vibração. Escolha um mantra central para a noite. Um mantra que você pode repetir até dormir sem cansar. Pode ser: eu descanso e recebo. Repita mentalmente: eu descanso e recebo. De novo: eu descanso e recebo. Essa frase une duas coisas que muita gente separa: descanso e receber. Como se fosse proibido receber quando você descansa. Como se você tivesse que sofrer para merecer. E hoje você está quebrando essa lógica interna. Você está se permitindo uma prosperidade que não exige exaustão. Agora sinta o corpo mais pesado. Sinta as pálpebras. Sinta a respiração. E se você estiver acordando um pouco por causa do pensamento, volte para a estrada. Volte para o portal dourado. Volte para o mantra: eu descanso e recebo. E deixe que isso te leve. Agora você já está num ponto em que o sono pode chegar a qualquer momento. E se ele chegar, você não precisa resistir. Você pode simplesmente permitir. Mas se você continuar ouvindo, nós vamos aprofundar ainda mais esse estado, como se estivéssemos criando uma base silenciosa de confiança que vai trabalhar por você, inclusive depois que você adormecer. Existe um segredo que poucas pessoas percebem. Aquilo que você chama de descanso é também um tipo de reorganização energética. Enquanto você dorme, o corpo restaura. Enquanto você dorme, a mente integra. Enquanto você dorme, emoções que estavam presas ganham espaço para se dissolver. E quando emoções se dissolvem, a vibração muda. E quando a vibração muda, a vida muda junto, pouco a pouco, de forma natural. Então, nesta noite, o seu único compromisso é não atrapalhar o processo, não fiscalizar, não acelerar, não se cobrar, apenas permitir. Agora imagine que o universo, a vida, o campo, como você quiser chamar, tem um jeito muito inteligente de te trazer sinais. Só que sinais não aparecem quando você está em estado de urgência. Eles aparecem quando você está quieto o suficiente para perceber. E hoje, você está ficando quieto. Então, eu quero te convidar a fazer uma entrega simples. Uma entrega que não exige drama, apenas sinceridade. Pense em uma preocupação principal, aquela que mais ronda sua mente. Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser uma escolha, pode ser uma situação que você gostaria que mudasse. Traga essa preocupação até o centro do peito, como se você segurasse com cuidado. E então imagine que você a coloca nas mãos do invisível. Como se você dissesse: eu fiz a minha parte hoje. Agora eu entrego. Diga por dentro: eu entrego. Repita: eu entrego. E perceba como o corpo reage. Entregar é um gesto que relaxa a musculatura interna. É como se o corpo parasse de segurar o ar. Agora, vamos inserir uma vibração de portal com um sentido bem específico. O portal da noite. Pense que a noite tem uma energia própria. Ela não é só ausência de luz. Ela é um ambiente de recolhimento. Um espaço onde o barulho do mundo diminui e o seu mundo interno pode se reorganizar. Imagine então
que existe um portal sutil se abrindo acima de você, como uma janela suave no escuro. Dessa janela não cai luz forte, cai uma sensação de calma, uma sensação de confiança, uma sensação de que você não está sozinho no processo. E dessa janela desce uma vibração que toca diretamente o seu sistema nervoso, como se dissesse: agora você pode descansar. Agora vamos trazer o dinheiro para dentro dessa energia, mas com um detalhe importante: sem ansiedade, sem pressão, sem urgência, apenas com a certeza interna de que existe um caminho para você. Diga por dentro: existe um caminho. Repita: existe um caminho. E sinta essa frase como uma âncora, porque quando você acredita que existe um caminho, o cérebro começa a procurar soluções. Quando você acredita que existe um caminho, você se abre para ideias. Quando você acredita que existe um caminho, você se torna mais receptivo a oportunidades. E receptividade é uma força de manifestação. Agora, imagine que o caminho começa a aparecer em pequenas pistas, um pensamento que te dá uma ideia, uma conversa que abre uma porta, um convite inesperado, uma solução que surge do nada, um insight ao acordar, um encontro certo, um sim no momento certo, uma resposta. Você não precisa saber qual vai ser. Você só precisa permitir que aconteça. Então, para reforçar, vamos usar um mantra mais completo, mas ainda leve, que une vibração e prosperidade. Minha energia se alinha com a abundância e eu descanso em confiança. Repita mentalmente: minha energia se alinha com a abundância e eu descanso em confiança. De novo, mais devagar. Minha energia se alinha com a abundância e eu descanso em confiança. Agora sinta se existe alguma parte do corpo ainda presa. Muitas vezes é o maxilar, muitas vezes é a testa, muitas vezes é o peito, muitas vezes é a barriga. Escolha um lugar e, ao expirar, solte um pouco mais, como se você dissesse para esse lugar: você não precisa segurar nada hoje. E se a mente tentar te puxar para uma lista do que falta, você volta para a frase que já está virando um abrigo: esta noite eu não preciso resolver nada. Repita isso. E agora uma pequena prática de vibração, muito simples e eficiente para dormir. A cada expiração, você imagina que sai de você um excesso, como uma fumaça escura que se dissolve no ar. E a cada inspiração, você imagina que entra em você uma vibração clara, leve, como um ar mais puro. Expira e solta. Inspira e recebe. Expira e solta. Inspira e recebe. Sem pressa. E aos poucos, você vai sentir o corpo ficando mais distante dos pensamentos. Como se os pensamentos ficassem no fundo. Como se a sua consciência fosse descendo para um lugar mais silencioso. E nesse lugar, a manifestação acontece do jeito mais bonito, sem força, sem desespero, sem cobrança, apenas com alinhamento, apenas com permissão, apenas com calma. Agora a sua energia já está num ponto muito bom para o sono profundo. E é justamente nesse ponto que a mente costuma tentar um último movimento. Ela tenta buscar um assunto para segurar. Pode ser uma lembrança, uma preocupação, um detalhe do amanhã. Se isso acontecer, você não precisa vencer a mente. Você só precisa não seguir. Pense que seguir um pensamento é como entrar num corredor. O pensamento te chama, você entra, e de repente está lá dentro com portas e mais portas. Hoje você vai fazer diferente.
Você vai ver o pensamento passar na sua frente como um corredor que aparece e vai escolher não entrar. Você vai ficar onde está, no seu lugar seguro. E para ficar onde está, você precisa de uma âncora, uma frase, um mantra, um som interno, uma sensação. Escolha agora a sua âncora para o restante da noite. Pode ser esta: eu descanso e tudo se organiza. Repita mentalmente: eu descanso e tudo se organiza. Essa frase é simples, mas ela carrega uma inteligência, porque ela não te obriga a provar nada. Ela só te coloca na vibração certa. E vibração certa é metade do caminho. Agora vamos aprofundar a ideia de reorganização como um processo invisível. Imagine que existem linhas dentro de você, como fios energéticos conectando suas intenções às experiências. Quando você está em ansiedade, esses fios ficam embolados. Você puxa de um lado, aperta do outro e parece que nada anda. Quando você relaxa, os fios encontram o caminho. Eles se desenrolam com tempo e quietude. Então, nesta noite, o que está acontecendo é isso. Você está permitindo que seus fios internos se desenrolem. Você está permitindo que sua energia volte a circular. E circulação é prosperidade. Prosperidade não é apenas quantidade, é fluxo, é continuidade, é equilíbrio, é saber receber e saber manter, é ter energia para agir e energia para descansar, é não se perder na pressa. Agora, imagine que a sua vida financeira é um jardim. Um jardim precisa de água, luz e tempo. Se você puxa a planta para ela crescer mais rápido, você a machuca. Se você rega com excesso por ansiedade, você a encharca. Mas se você cuida e permite o tempo, a planta cresce. Então, hoje, você está cuidando do seu jardim de um jeito diferente. Você está cuidando com calma. Diga por dentro: eu cultivo prosperidade com paciência. Repita: eu cultivo prosperidade com paciência. E observe como essa frase muda a sensação do tema dinheiro. Ela tira o peso e coloca direção. Agora vamos trazer um elemento de energia e portal como experiência interna. Imagine que enquanto você respira, um portal muito suave se abre no centro da sua cabeça, como se fosse um espaço que se amplia. Esse espaço é silêncio. E quando o silêncio se amplia, os pensamentos ficam menores. Esse portal não é algo que você precisa visualizar com detalhes. Basta sentir que a mente tem mais espaço e que o espaço não está cheio de problemas, está cheio de calma. E nesse portal de calma, você começa a sentir uma coisa muito específica: confiança sem motivo, confiança sem evidência imediata, confiança simplesmente porque você decidiu. E isso é poder. Agora, pense em uma frase que represente a sua decisão de confiar, mesmo sem resolver tudo hoje. Pode ser assim: eu confio no meu caminho. Repita por dentro: eu confio no meu caminho. De novo: eu confio no meu caminho. E deixe essa frase descer para o corpo, como se ela fosse um líquido morno, como se ela se espalhasse pelo peito, pelos ombros, pela barriga, e tudo vai ficando menos duro. Agora, se surgir uma sensação de aperto, como se o corpo ainda quisesse controlar algo, você responde com uma entrega ainda mais simples: eu permito. Apenas isso: eu permito. Repita mentalmente: eu permito. E perceba como a palavra permito abre a musculatura. Ela não exige, ela não luta, ela não discute.
ela abre. Agora vamos inserir um mantra de vibração e lei da atração que é muito eficiente para dormir e manifestar com leveza. Eu me torno um ímã de boas soluções enquanto descanso. Repita: eu me torno um ímã de boas soluções enquanto descanso. Essa frase é um lembrete para o seu inconsciente. Ele vai trabalhar com isso, mesmo que você não perceba, mesmo que você durma. O inconsciente vai continuar buscando conexões, caminhos, ideias, e quando você acordar, algo pode estar mais claro. Agora, imagine um cenário de amanhã, mas de um jeito diferente. Não como uma lista de tarefas. Imagine você acordando e sentindo o corpo um pouco mais leve, a mente um pouco mais calma, a respiração mais aberta. E a partir dessa base, as coisas ficam mais fáceis. Uma mensagem que você precisava responder fica mais simples. Uma decisão fica mais clara. Uma conversa fica menos pesada. Uma ideia aparece. Tudo porque você descansou. E descansou sem culpa. E isso é muito importante. Porque culpa estraga o descanso. Ela faz você dormir, mas com a mente se punindo. Hoje você dorme com permissão. Você descansa com autorização interna. Você pode dizer por dentro: eu tenho direito de descansar. Repita: eu tenho direito de descansar. E quando você assume esse direito, você se cura de uma lógica antiga que dizia que você só vale quando está produzindo. E essa cura abre espaço para a prosperidade mais saudável. Agora, deixe a respiração ficar mais lenta. Se você estiver quase dormindo, deixe. Se você estiver acordado, tudo bem. Repita a sua âncora. Eu descanso e tudo se organiza. Eu descanso e tudo se organiza. Eu descanso e tudo se organiza. Você está entrando numa camada muito silenciosa, e nessa camada a sensação de tempo muda. Parece que os minutos ficam mais longos, mas de um jeito bom, como se o corpo finalmente estivesse tendo espaço para se reparar. Agora eu quero te lembrar de algo simples. Você não precisa estar completamente livre de pensamentos para descansar. Você só precisa não se agarrar neles. Descanso não é ausência total de mente. Descanso é ausência de luta. Então, se um pensamento vier, você faz apenas isso. Você reconhece e solta, e volta para a respiração. Isso já é suficiente. Agora, vamos aprofundar o tema da manifestação com uma chave muito poderosa e pouco falada. A sensação de merecimento. Muita gente deseja prosperidade, mas por dentro ainda sente que não merece, ou sente que receber é perigoso, ou sente que dinheiro traz problemas. E esses sentimentos criam um ruído no campo, como uma mensagem confusa. Hoje, você vai limpar essa mensagem com gentileza, sem confronto. Diga por dentro: eu mereço viver com tranquilidade. Repita: eu mereço viver com tranquilidade. E agora complemente, se fizer sentido: eu mereço uma vida próspera e leve. Repita: eu mereço uma vida próspera e leve. Perceba que você não está pedindo permissão para ninguém. Você está reconhecendo um direito natural. O direito de viver bem, o direito de respirar sem medo, o direito de ter estabilidade, o direito de ter abundância como apoio e não como tensão. Agora, imagine que existe uma vibração específica associada a essa frase. Ela tem um tom de paz, ela tem um tom de dignidade, ela tem um tom de calma firme. É como se você estivesse dizendo ao universo:
Eu estou pronto para uma prosperidade que não me machuca. E isso é um pedido muito inteligente, porque prosperidade que vem com ansiedade não é prosperidade, é só corrida. Você quer prosperidade que vem com segurança interna. E isso começa agora. Agora vamos fazer uma prática de lei da atração muito simples e muito profunda, do jeito que combina com sono. Você vai escolher uma sensação e vai morar nela por alguns instantes. Porque a lei da atração responde àquilo que você sustenta como estado. Escolha uma sensação que represente a vida que você quer. Pode ser alívio, pode ser segurança, pode ser gratidão, pode ser estabilidade, pode ser confiança. Escolha uma. Agora, sem precisar imaginar cenas detalhadas, apenas sinta essa sensação como se ela já fosse sua por alguns minutos, como se ela fosse um cobertor interno, como se ela te envolvesse. Se você escolheu alívio, sinta o alívio no peito. Se você escolheu segurança, sinta a segurança na barriga. Se você escolheu estabilidade, sinta a estabilidade nos ombros. Se você escolheu confiança, sinta a confiança na respiração. Escolha um lugar do corpo para ancorar a sensação e deixe a sensação se espalhar. Agora imagine que essa sensação cria um campo ao seu redor, como um ímã, e esse ímã atrai circunstâncias compatíveis, atrai escolhas compatíveis, atrai encontros compatíveis, atrai oportunidades compatíveis. E mais importante, atrai um modo de agir compatível, porque a manifestação verdadeira não cai do céu apenas como presente. Ela vem também como mudança interna, que te faz enxergar e agir de outro jeito. E quando você muda por dentro, o mundo se reorganiza por fora. Então, nesta noite, você está se tornando compatível com uma vida melhor, não pela força, mas pela vibração. Agora, se surgir um medo do tipo, e se eu não conseguir, você responde com suavidade: eu não preciso conseguir tudo hoje. Eu só preciso descansar. Repita: eu não preciso conseguir tudo hoje. Eu só preciso descansar. E sinta como essa frase reduz a pressão, porque pressão é o que trava o sono. Pressão é o que trava a criatividade. Pressão é o que trava a prosperidade. Agora, vamos trazer uma imagem simbólica para consolidar. Imagine que você está numa sala silenciosa, com luz baixa. No centro da sala existe um relógio, mas esse relógio não mede urgência, ele mede alinhamento. E cada vez que você expira e solta, esse relógio se ajusta para o tempo certo, como se a sua vida estivesse saindo do tempo da pressa e entrando no tempo do encaixe. E isso é um portal do tempo certo. Diga por dentro: eu entro no tempo certo. Repita: eu entro no tempo certo. Agora você pode sentir como se algo dentro de você estivesse se reorganizando, mesmo que você não saiba explicar. E você não precisa explicar. Você só precisa permitir. Se a mente tentar pedir garantias, você responde com o mantra da noite, aquele que você já conhece: eu não preciso resolver nada agora. E você pode repetir isso até dormir. Eu não preciso resolver nada agora. Eu não preciso resolver nada agora. Eu não preciso resolver nada agora. E enquanto você repete, sua respiração vai ficando mais longa, sua testa vai suavizando e o corpo vai entrando no lugar onde o sono acontece por conta própria. Agora nós vamos entrar num ponto ainda mais delicado e profundo, onde as palavras quase viram silêncio.
E se você estiver prestes a dormir, tudo bem. Deixe. A sua mente vai continuar absorvendo o que precisa, mesmo sem acompanhar cada frase. Existe uma forma de prosperidade que começa no instante em que você para de se cobrar para estar forte o tempo todo. A força verdadeira não é tensão. Força verdadeira é presença. E presença é o que você está praticando agora. Sinta sua respiração como um fio que te puxa suavemente para dentro. Cada inspiração é como um convite. Cada expiração é como uma entrega. E aos poucos, a vida inteira fica mais simples. Inspirar, expirar, permitir. Agora, eu quero que você imagine que existe um lugar dentro de você que já sabe que tudo vai se ajeitar. Um lugar que não depende de previsões. Um lugar que não depende de garantias. Um lugar que apenas confia. Esse lugar pode estar no seu peito, pode estar no seu ventre, pode estar numa sensação de paz que aparece do nada. Encontre esse lugar. E quando você encontrar, mesmo que seja só um vestígio, se aproxime dele, como se você se sentasse ao lado dessa paz, como se você dissesse: me ensina, porque a paz ensina. Ela ensina que pressa não é solução. Ela ensina que medo não é planejamento. Ela ensina que descansar não é perder tempo. Descansar é entrar em alinhamento. E alinhamento é o verdadeiro portal. Agora traga à mente a palavra abundância, mas não como um conceito distante. Traga como uma sensação de expansão, como se o espaço dentro de você aumentasse, como se a vida tivesse mais possibilidades do que você consegue enxergar quando está cansado. Repita mentalmente: existe mais. De novo, existe mais. E sinta essa frase como um antídoto para a escassez. Escassez é um estado que faz a mente apertar. Abundância é um estado que faz a mente abrir. E abrir é o que permite que soluções cheguem. Agora imagine que, enquanto você descansa, a vida está movendo coisas em seu favor. Coisas pequenas, quase invisíveis. Um atraso que te protege. Um encontro que se prepara. Uma ideia que amadurece. Um caminho que se abre sem barulho. Uma resposta que chega no tempo certo. Um ajuste que acontece por trás do que você vê. E você não precisa estar acordado para isso. A manifestação, muitas vezes, acontece quando você não está olhando. Porque quando você não está olhando com ansiedade, você não interfere, você não empurra, você não distorce, você permite. Então, se você quiser, faça uma entrega final dentro deste bloco. Escolha uma área da sua vida que você quer ver melhorando. Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser paz emocional, pode ser autoestima, pode ser saúde. Escolha uma e então diga por dentro, com a maior simplicidade possível: eu entrego isso ao processo. Repita: eu entrego isso ao processo. E sinta como o corpo responde. Entrega é relaxamento, entrega é silêncio, entrega é descanso. Agora, vamos criar um mantra de portal, um mantra que sela essa entrega e mantém a vibração. Pode ser assim: eu atravesso a noite em paz e acordo mais alinhado. Repita mentalmente: eu atravesso a noite em paz e acordo mais alinhado. Essa frase é como uma ponte. Ela liga o agora ao amanhã sem ansiedade, porque ela não pede que o amanhã seja perfeito. Ela só pede que você acorde mais alinhado. E alinhamento é o que faz a vida se encaixar.
Agora, se você estiver pensando em alguma conta, em algum número, em algum prazo, perceba como isso puxa sua mente para fora do corpo e traga de volta. Traga para a sensação, porque números se resolvem melhor com clareza do que com pânico. Prazos se resolvem melhor com presença do que com insônia. Decisões se resolvem melhor com mente descansada do que com mente girando. Então, diga por dentro: eu vou lidar com isso com clareza amanhã. Repita: eu vou lidar com isso com clareza amanhã. E agora, uma afirmação que une prosperidade e calma, sem pressão. Eu permito que a riqueza se aproxime de mim de forma natural e segura. Repita, bem devagar: eu permito que a riqueza se aproxime de mim de forma natural e segura. E note como a palavra segura muda tudo, porque o seu sistema não quer apenas dinheiro. Ele quer segurança, ele quer estabilidade, ele quer alívio. E é isso que você está convidando. Agora deixe a respiração ficar ainda mais lenta. Se você não quiser mais palavras, você pode apenas ouvir como som, como uma onda. E se você dormiu, tudo bem. O processo continua. Eu vou deixar uma última frase para este bloco, como um selo suave. Eu descanso e a vida trabalha por mim. Agora estamos muito perto do ponto em que a mente solta de vez. E às vezes, é exatamente aqui que o corpo dá um último sinal, como se perguntasse: é seguro mesmo descansar? E a resposta é sim. Sim, é seguro. Sim, você pode. Sim, agora. Sinta o peso do seu corpo, não como cansaço, mas como entrega. Como se a gravidade estivesse te acolhendo, como se você pudesse parar de se sustentar por dentro. Agora, vamos consolidar tudo o que você fez até aqui em uma sensação única, bem simples: confiança. Não uma confiança que depende de saber o resultado, uma confiança que nasce do seu ato de permitir. Você pode dizer por dentro: eu confio mesmo sem ver. Repita: eu confio mesmo sem ver. Essa é uma das frases mais poderosas para a lei da atração, porque ela tira a ansiedade do processo. E a ansiedade é o que atrapalha. Ela cria ruído. Ela distorce percepção. Ela te faz olhar para o mundo com medo. E medo atrai mais situações que parecem confirmar esse medo. Mas quando você confia mesmo sem ver, você corta o ciclo, você muda o sinal, você entra em outra frequência. Agora, imagine que sua energia é como um lago. Quando você mexe demais, a água fica turva. Você não consegue ver o fundo, você não consegue ver o que está ali. Mas quando você para de mexer, a água se acalma e então a clareza aparece naturalmente. Esta noite, você está parando de mexer. Então, deixe a água acalmar. E enquanto ela acalma, a clareza sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre caminhos, sobre decisões, vai se aproximando do jeito certo. Não como um grito, mas como uma percepção tranquila. Agora, se você quiser, traga uma intenção final para a prosperidade, como se fosse uma frase curta, limpa, sem peso. Algo como: eu aceito receber mais do que eu imagino. Repita mentalmente: eu aceito receber mais do que eu imagino. Perceba como essa frase abre possibilidades. Ela te coloca num estado de expansão. Ela te tira do limite que a mente cria quando está cansada. E agora, uma prática muito suave para encerrar este bloco. Imagine que você está inspirando calma e expirando preocupação. Inspire calma, expire preocupação.
Inspire calma. Expire preocupação. E a cada expiração, como se você soltasse mais um fio, como se você desfizesse mais um nó interno. Agora, pense na palavra portal de um jeito íntimo. O portal não é um evento no céu. O portal é a passagem de um estado para outro. E você já atravessou. Você saiu do estado de tentar resolver tudo e entrou no estado de permitir. E quando você permite, o campo faz a parte dele. O inconsciente faz a parte dele. A vida faz a parte dela. Agora existe um detalhe que fortalece muito a manifestação. Gratidão antecipada. Não aquela gratidão forçada, mas uma gratidão serena, como quem diz: eu reconheço que coisas boas também estão a caminho. Então, por alguns instantes, sinta gratidão por algo que ainda não aconteceu, mas que você escolhe acreditar que está se organizando. Pode ser um alívio financeiro, pode ser uma oportunidade, pode ser uma ideia, pode ser uma solução, pode ser uma resposta. E diga por dentro: eu agradeço porque isso está se ajeitando. Repita: eu agradeço porque isso está se ajeitando. Perceba como a gratidão muda o corpo. Ela solta um pouco o peito. Ela dá uma sensação de apoio. E essa sensação é um sinal muito limpo para o campo. Agora, se você estiver quase dormindo, deixe a voz ficar distante. Deixe as palavras virarem som. Deixe a respiração guiar. E se a mente tentar voltar para um problema específico, você volta para a frase da noite, como se ela fosse uma manta. Esta noite, eu não preciso resolver nada. Repita, e aos poucos você vai perceber que o corpo já está indo. E quando o corpo vai, você não precisa segurar. Mais uma frase para selar bem curta. Eu descanso e confio. Eu descanso e confio. Agora, bem devagar, como quem fecha uma porta com cuidado, você pode sentir que a noite já te abraçou por completo. Não é uma noite que te cobra, é uma noite que te recolhe. E nesse recolhimento, tudo o que estava espalhado dentro de você começa a voltar para o lugar, como se cada parte da sua energia encontrasse um encaixe natural. Você pode deixar as pálpebras pesarem sem resistência. Pode deixar a respiração ficar ainda mais lenta. Pode deixar o corpo fazer o que ele sabe fazer quando não está sendo pressionado. Restaurar, reorganizar, aliviar. E se ainda existir algum pensamento tentando chamar sua atenção, você não precisa responder. Você pode apenas notar e permitir que ele passe, como alguém que observa um carro ao longe na estrada e não precisa segui-lo. Você fica aqui, no seu centro, no seu lugar seguro. Agora imagine que existe uma inteligência silenciosa trabalhando ao seu favor. Uma inteligência que não precisa de barulho para agir. Uma inteligência que entende caminhos, que conecta pontos, que prepara encontros, que reposiciona oportunidades. Você não precisa ver os bastidores. Você não precisa saber como. Você só precisa permitir que essa inteligência cuide do que você soltou. E ao soltar, você também cria um portal de descanso, um portal de confiança, um portal onde a sua vibração deixa de ser urgência e passa a ser receptividade. E receptividade é uma força real, é uma forma madura de manifestação. Porque é quando você para de contrair que a vida consegue circular. Traga por um instante a sensação de abundância, não como excesso, mas como apoio, como um chão firme, como uma conta que se resolve, como uma notícia boa que chega, como uma porta que se abre,
como uma ideia que aparece no momento certo. E sinta essa abundância como algo que se aproxima sem pressa, sem drama, sem cobrança. Você pode repetir mentalmente com carinho: eu me abro para o bem. Repita: eu me abro para o bem. E deixe essa frase ficar no fundo, como uma música baixa, sustentando a sua noite. Porque a partir daqui, você não precisa fazer mais nada. Você já fez o essencial. Você escolheu descansar. Você escolheu não carregar. Você escolheu permitir. Agora permita que o silêncio seja o seu mantra. Se você quiser uma última âncora, bem simples, use a respiração. Cada expiração é uma entrega. Cada inspiração é um receber. Como se o seu corpo dissesse sem palavras: está tudo bem, eu sei o caminho do descanso. E se em algum momento você acordar durante a noite, não precisa entrar em alerta. Você volta para a frase principal. Você volta para a permissão. Você volta para o centro. E o sono volta junto, como algo que apenas precisa de espaço. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.